Vamos lá, pessoal, vamos falar mais uma parte da história do combate. Essa talvez eu tenha que dividir em várias partes. Vamos falar de combate em São Paulo. Academia Messias, do mestre Messias Rodardo Corrêa. Gente, eu aprendi muita coisa com ele. Todos os meses eu ia para lá durante muito tempo. Tá? Foi organizado pelo Miguel, foi organizado pelo mestre Durval, que era o mestre Miguel, foi ajudado pelo Jorge Romagnoli. Eu tive o primeiro seminário lá, 40 pessoas fazendo combate, 38 fazendo cali, algumas eram as mesmas pessoas, outras não, então devia ter perto de 50 pessoas. Foi um sucesso. Teve um programa de TV a cabo de judô, graças ao mestre Messias, que foi lá me entrevistar, tem a matéria no YouTube também, são mais de 10 minutos de matéria. Tá? E foi muito legal, tinha muita gente, então me deu uma esperança de crescer a beça. Mas naquele momento, o que importa, o que eu vou falar nesse vídeo, é sobre o mestre Messias. Eu nunca pratiquei judô. Quase todos os meses que eu ia para lá, estava tendo uma competição na mesma academia, que era uma academia de 3 andares, tá? Só tinha judô, não tinha mais nada. Eles abriram a porta pela primeira vez para outra luta, que foi o combate. Isso é uma honra, tá? E o meu tratamento foi VIP, foi um tratamento especial que o mestre Messias, o mestre Durval, o Miguel deram para mim. Eu me senti muito acolhido. E são pessoas fantásticas. O mestre Messias e o mestre Durval, infelizmente, já faleceram. Miguel é meu amigo até hoje. Então, olha só, nesse período, o mestre Messias me ensinou um pouco de judô japonês, de jiu-jitsu japonês, e estava aprendendo, trouxe algumas coisas para o combate, naturalmente, mas eu sempre falo que de onde veio, trouxe umas coisas para o combate e tal. E aí um dia eu me liguei que eu tinha uma dúvida, aí o Milton, que era filho do mestre Messias e do Durval, falaram assim: eu não sei. Ué, você não sabe? Não. O mestre Messias ensinou isso pra gente. Eu fiquei assustado, porque eu estava aprendendo algumas coisas que os alunos deles de décadas não tinham aprendido, inclusive o filho dele. Mas por quê? Porque ele estava passando a parte de defesa pessoal, né, do jiu-jitsu japonês para mim. Então foi bastante útil, né? Ele contou uma história, por exemplo, do mestre dele, que um cara ficava perturbando, e o mestre dele tomou banho, se arrumou, desceu, segurou o braço dele, pá, quebrou a perna dele. Bom, isso, a técnica eu não vou falar aqui no vídeo, mas eu trouxe ela para o combate. Bom, né? Claro. E eu falo, galera, isso aqui era do jiu-jitsu japonês antigo. Mas teve algumas coisas interessantes para falar também. Por exemplo, teve um dia que projeção pelo lado do combate, né? Você pisa no joelho, entra e puxa o tapete, vamos dizer assim, quando o teu inimigo está lateralizado, como se fosse uma base de taekwondo. Você pisa no joelho para evitar um chute e você puxa. Aí o mestre me disse: Paulo, é muito mais fácil se você vier assim. De fato seria, porém, como eu já tinha testado tudo aquilo, eu sabia que teria um efeito ruim. Como é que eu ia falar isso para um mestre que praticou judô desde os anos 40? Eu falei assim: mestre, talvez você tenha razão. Podemos testar? Pode. Põe um protetor de cabeça no teu aluno. Se eu não me engano, foi o Jean, que é um aluno faixa preta muito legal. Se eu não me engano, era ele. Aí, eu tenho um aluno meu também, que já estão treinando há pouco tempo. Falou: reage do jeito que você teria que reagir. Na hora que o cara foi entrar assim, meu aluno, BUM! No rosto dele. Aí o mestre: não dá para fazer assim. Observação do combate. Toda arte marcial tem um cacoete, ela tem um defeito, ela tem um hábito, porque você luta com pessoas só da sua luta. Então, por exemplo, o judô não tem soco, não tem chute, então não estão acostumados a prever esse tipo de coisa, nem arma. Isso vale para karatê, que não está acostumado com o chão, mas está acostumado com projeção. Quem conhece karatê, tá? Jiu-jitsu, que não está acostumado a trocar em cima. Hoje o pessoal já troca em cima através do boxe do jiu-jitsu. E na minha época antiga, no boxe clássico antigo, no jiu-jitsu antigo, a gente trocava soco e socava o tatame de palha na parede. Então era um pouco diferente, tá? É que hoje em dia o jiu-jitsu é uma coisa mais esportiva, berimbolo, marcação de ponto, joelhinho na barriga, aquele negócio todo, né? E você tem tempo. O esporte, ele afasta você da capacidade marcial. Melhora a divulgação, melhora o preparo físico, melhora a saúde,
porque obviamente guerra não tem saúde nenhuma, você morre, né? E você também não pode não esperar sair vivo, mas ela destrói esse tipo de aspecto. Então teve essa questão. Uma outra questão que teve também é quando o mestre Messias falou assim, não, Paulo, judô, não, já que eu estou falando judô é só alavanca, é só técnica. Porque eu tinha falado que força contava, armamento contava, número de pessoas contava. Aí eu falei, bom, como é que eu vou falar isso para ele? Né? Deu uma volta, mestre, o senhor pode responder uma pergunta então? Claro. Por que judô tem categoria de peso? Então, larguei a pergunta e fui embora. No dia seguinte, ele é uma pessoa super inteligente, super humilde. Cara, eu aprendi muito mais com ele do que ele aprendeu comigo, isso é óbvio, tá? Eu só estou contando os pontos específicos, eu não posso ficar ensinando técnica para vocês aqui, né? Mas muito mais. Ele é um cara excepcional, como diz, o pessoal falava sobre o Greg, é um cara sharing, né? Um cara que gosta de dividir o conhecimento, né? Como eu gosto de dividir com as pessoas, eu aprendi com o Greg, em vez de ficar escondendo. E aí, no dia seguinte, ele voltou e falou assim, Paulo, eu nem consegui dormir com o que você falou. Tem categoria de peso porque realmente força conta. E ele era um exemplo que normalmente força não contava, porque ele era um cara baixo, ele levantava o Durval, que era muito mais pesado que eu e muito maior que eu. Levantava assim, coisa absurda. Ou seja, ele usava a técnica na excelência, mas ainda assim, força e peso continuam. Por isso que a gente usa arma no combate também. Entendeu? Então são essas situações assim que, pô, fizeram gostar da academia, tá? Se dependesse dali, eu estaria lá até hoje. Acontece que teve alguns incidentes, né? Com alguns alunos que eu não tô a fim de falar nome e tal, não foram honestos comigo, né? Aluno mesmo, tá? Outro mestre não foram honestos comigo, fiquei muito chateado e desisti. Mas os caras que são honestos, como o Juliano, faixa preta em combate, o Rodrigo Ramos, do Cali, né, que são despontam cada um numa área, o Francisco, que é meu amigo pessoal, Chicão, Francisco Dorto, meu amigo pessoal. Eles são diferenciados. Muita gente chegava para mim e falava assim, quantos seminários eu tenho que pagar para pegar minha faixa preta? Eu achei aquilo meio chato. Tá? Perguntei para Belo Horizonte, tinha acontecido isso com você? O Roberto de BH, não. Pois é. Em São Paulo, 4 vezes seguidas me perguntaram isso, pessoas diferentes perguntaram. Eu achei uma coisa meio estranha. O Francisco e o Marcondes, né, que é um amigo do Rio, quer dizer, ele é de São Paulo, mas morou aqui no Rio, depois voltou para São Paulo, só para Campinas, depois para Santos. Ele falou, não, porque o paulista é prático. Eu achei aquilo... Então existia uma coisa de comunicação, um problema de comunicação. Então eu falei com um aluno meu, que é um grande empresário, ele falou, mestre, tem um monte de pesquisas simples para você fazer, para você entender a diferença de mercado. Ele me contou questão do Häagen-Dazs, questão disso, questão daquilo aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo. Bom, eu peguei a pesquisa mais simples que tinha. Tá? 5 perguntas, eu tinha que fazer 5 perguntas, eu tinha que falar 5 palavras que não estavam diretamente relacionadas para o cara não sacar o que estava sendo estudado, mas que tinham alguma relação para você testar o que os caras pensavam sobre aquilo. E a pessoa tinha que responder imediatamente o que ela respondia. Você aí na sua casa pode fazer esse teste agora. Então, vamos lá. Me diz a primeira coisa que você pensa. Japão. China. Arte marcial. Luta. Violência. Pronto. O que o pessoal de São Paulo respondeu e o resto do Brasil respondeu praticamente igual? Apesar de alguma diferença, né? Em Porto Alegre o pessoal ria, porque China é um apelido em alguns lugares do Rio Grande do Sul diferentes e tal. A gente fez as pesquisas na porta de restaurante, com pessoas que não faziam combate, que não tinham nada a ver. Tá? Beleza. Fizemos em Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo. Então vamos lá. Eu falava assim, Japão. São Paulo, o cara respondeu. Sempre mais de 100 pessoas, tá? Samurai, organização, disciplina, Unicamp, olha só, Unicamp, Karatê, Judô, até que o Kyokushin apareceu. Rio de Janeiro, Japão, sushi e sashimi. Acabou.
porque vieram comunidades diferentes para cá e para lá, né? Falava assim, China, a pessoa respondeu, budismo, templo azulá e Kung Fu, basicamente isso. A tradição, né? Budismo, Rio de Janeiro, China, R$ 1,99 e pastel. Sério. Depois, luta, aí o pessoal de São Paulo, esporte, saúde, Rio de Janeiro, porrada. Arte marcial, São Paulo, disciplina, filosofia, tradição, Rio de Janeiro, porrada. Violência, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Então, o que acontece? Você via que as pessoas pensavam diferente, então tem que começar a estudar essa mecânica, tá? Mas eu vou falar isso em outros vídeos depois de São Paulo. Valeu, pessoal.